Olá, é um prazer estar na sua companhia. Estamos começando mais uma edição do Na Torcida e hoje o destaque é a Associação de Ginástica Artística de Chapecó, que está completando 10 anos. A gente vai conhecer um pouco mais dessa história e dessa modalidade que costuma encantar pela beleza e pela complexidade dos movimentos. Na Torcida já está no ar. E para falar sobre a ginástica e o trabalho da associação, a gente recebe hoje aqui a treinadora professora Márcia Martins, também a atleta Gabriela Giongo. Olá, sejam bem-vindas. Olá, obrigada. Professora, como é que chega a esses 10 anos a Associação de Ginástica? Que momento vive hoje a associação? Bom, ainda trabalhando muito, né? Porque a modalidade, como você mesmo falou, ela é muito complexa. Não só nos movimentos, como a estrutura dela também, que requer um espaço grande, com os aparelhos são de infraestrutura grandiosa e também um custo alto, né? Então, para nos organizarmos esses 10 anos que começamos praticamente do zero, né, para a infraestrutura dos aparelhos, projetos e também assim a dificuldade maior são os profissionais da área. Né, os professores de educação física, que a gente valoriza muito, mas a modalidade de ginástica artística, a gente acaba tendo que preparar os ex-atletas como novos profissionais, porque é muito complexo, né? Toda a modalidade, os movimentos técnicos, então quem já foi ginasta tem mais facilidade para vivenciar isso, passar a sua vivência para os novos profissionais, os novos alunos no caso, né? E eu procuro passar isso para os novos profissionais. E em consequência disso, aí também passo para as minhas atletas, que conforme os anos vão passando, elas vão desde criança trabalhando comigo, aí passam os anos, chegam ao alto rendimento, gostam, acabam fazendo educação física e também querendo trabalhar com a ginástica artística. Começam fazendo os estágios, né? Depois é natural, elas decidem se querem dar continuidade ou não. Nós já conseguimos formar a Ioana, que está trabalhando conosco, né? Efetivamente agora como uma profissional da área, né? E temos agora a Gabriela Giongo também, como nossa primeiro ano que ela está estagiando conosco. Aí o que vai ser do futuro é com ela. Ela que vai decidir, né? Mas passamos todas as informações, até porque ela já tem essas informações, porque ela vivenciou isso, né? Então, para ela é muito mais fácil, né? Sim. De compreender o que o aluno está passando, as situações, né? Porque aí ela pode passar a vivência dela, né? Além dos movimentos técnicos, né? Certo. Então, Gabriela, conta um pouquinho, então, da tua experiência como atleta, da tua experiência agora também nesse momento de estar lá auxiliando também nos treinamentos. Bom, eu comecei a ginástica quando eu tinha 12 anos. Eu iniciei na turma do avançado, né? Eu fiz eu lembro até hoje da minha primeira aula experimental, que ela fez uma avaliação, né, para ver as minhas habilidades e em qual turminha eu ia me encaixar melhor. Aí eu entrei direto no avançado, que eram meninas que já faziam algum tempo, então eu tinha esse desafio de correr atrás delas, né, e melhorando e aprendendo os movimentos, os exercícios, enfim. Aí, com o passar do tempo, fui melhorando minha flexibilidade, minha força, indo nas competições, perdendo medo, melhorando minha confiança. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos por aí, algumas meninas da equipe acabaram saindo, parando de treinar, e eu, junto com minhas colegas, começamos a participar da equipe de rendimento de Chapecó, que representava tanto nos estaduais quanto no JASC, joguinhos, enfim, nas competições gerais. Certo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar mais, mas agora a gente vai falar mais sobre o trabalho da associação, acompanhando uma reportagem que a nossa equipe preparou. O pessoal acompanhou um treino das ginastas e vai mostrar para a gente então um pouquinho mais desse trabalho.
força, agilidade e elasticidade. Essas são as palavras de ordem de uma das mais belas e emocionantes modalidades esportivas. A ginástica artística ou ginástica olímpica surgiu na Grécia e no decorrer dos anos passou por modificações. Até que no começo do século XIX, a ginástica se tornou oficialmente uma modalidade esportiva. Para alguns atletas, como Ioana, a ginástica auxiliou a vencer alguns medos, melhorou as relações com outras pessoas, além de ajudar na superação de desafios. Como aqui a gente tem que estar se desafiando o tempo todo, quando a gente se depara com um problema lá fora, é difícil a gente se esconder, então a gente tem que lutar e ir para cima e resolver mesmo. A cultura que a ginástica carrega de superar desafios é passada através das gerações no esporte. Não é só você ir para as competições e competir com as outras meninas, você precisa se superar, você precisa atingir os seus objetivos, superar esses objetivos, também porque o esporte proporciona isso, para você superar esses desafios. A ginástica é um esporte que mescla emoção e beleza. Esta modalidade requer dos atletas não só coragem, como também graça e domínio do corpo, habilidades que são trabalhadas desde cedo. Atualmente são atendidas pela ginástica mais de 45 atletas, que começam no esporte a partir dos 5 anos de idade e passam pelas turmas experimental, inicial, kids de 5 a 7 anos e pré-olesc, quando já estão se preparando para competições em nível estadual e nacional. Natália encontrou na ginástica a oportunidade de realizar seus sonhos. Eu comecei na ginástica rítmica com 12 anos, aí eu fui selecionada para a equipe de Chapecó mesmo, de ginástica rítmica, e sempre foi meu sonho fazer ginástica artística, mas primeiro eu entrei na rítmica e eu fui ganhando flexibilidade, experiências, e na metade do ano passado eu entrei para a ginástica artística, onde está sendo muito bom, é muito bom. Essa relação, que inicia desde cedo, mostra como superar limites e lidar com os desafios. É uma tarefa feita por todos os envolvidos com a modalidade, professoras e alunas, unidas pela beleza e pelos ensinamentos da ginástica. É um desafio, já estou junto com a Márcia desde o ensino médio, hoje já sou formada, e a gente vem caminhando de mão dadas desde esse período todos juntos. Hoje, assim, é o que eu gosto de trabalhar, a gente sempre trabalhou junto e a gente é muito apegada também com as meninas. É realmente um trabalho muito bonito realizado pela associação, como a gente viu aí na reportagem. A atleta Natália iniciou na ginástica rítmica e depois foi para a artística. Professora, qual a diferença entre essas duas formas da ginástica? Embora sejam ginásticas, elas são modalidades diferentes, né? A ginástica artística ela é mais acrobática, que envolve aparelhos diferentes da ginástica rítmica. A ginástica rítmica envolve mais trabalho de solo, com aparelhos manuais, bola, fita e massa, arco também, com coreografias o tempo todo, e conjuntos individuais. A ginástica artística também trabalha com coreografias, mas simultaneamente com elementos acrobáticos, né, do solo, mas não só elementos de coreográficos, também trabalhamos na trave, no salto, na paralela, movimentos que requerem muita potência, muita força, né, e tudo isso a gente tem que trabalhar com elas, e trabalhamos muito as emoções, porque a gente, é um desafio, né, a ginástica artística, ela desafia as leis da natureza, né, antigravitacionais, então a gente tem que instruir essa atleta, ela ter primeiro consciência corporal, saber como lidar com o seu corpo, para usar o seu corpo no movimento técnico, até para não acontecer lesões, não acontecer acidentes. E não é tão difícil quanto parece ser. Digamos assim, tem que se esforçar. Sim. Mas todo mundo que tem um desejo de dar um mortal, por exemplo, se tiver a consciência corporal, trabalhar tecnicamente e fisicamente as suas dificuldades individuais, com o elemento técnico e o movimento e o suporte, consegue fazer. Olha só. É só ter uma dedicação. Olha só, agora essa migração aí, ela é muito comum? Acontece das meninas começarem de repente numa forma e passar para outra? Eu acho que isso é natural, não só na ginástica artística e rítmica, como qualquer outra modalidade. Por exemplo, assim,
o trabalho da nossa associação, nós temos sempre, eu procuro trazer o que eu vivenciei como atleta. Eu fui atleta, né? Sim. Então, eu percebo e vejo tudo que o esporte me trouxe de benefício. Para minha vida até pessoal. Não, hoje eu sou técnica de ginástica, mas teve uma época que eu não fui. Tentei sair do esporte, né? Fiquei só 5 anos fora, não aguentei e voltei. Mas mesmo fora, tudo que eu fiz como atleta contribuiu para a minha vida pessoal, na minha formação. E isso, o esporte é fantástico, né? Não só na ginástica artística, em qualquer modalidade. Então, nós temos a consciência na GOSH que não é só formar atleta de rendimento para competição. Qualquer criança que chegue até nós, o trabalho que nós fizermos com ela, que o esporte pode contribuir para a vida dela e que ela possa levar para a vida profissional dela, futuramente, seja o que ela for, isso vai ser essencial. Então, trabalhamos nesse enfoque com as crianças. Agora, você falou aí sobre a complexidade dos movimentos, né? A dificuldade dos movimentos. O que precisa para ser uma boa ginasta? Aquela questão da estatura, da altura, realmente faz diferença? Essa questão já está superada? Hoje, quais seriam os requisitos para uma boa ginasta? Olha, isso aí tem várias teorias, né? Mas o que eu posso dizer na minha vivência e que eu vejo, no geral, é o seguinte. Muitas pessoas têm esse preconceito, a ginástica não cresce, né? A mesma coisa que o jogador de basquete. Então, você quer dizer, se eu quiser crescer, eu vou jogar basquete, né? Não é bem assim. É que as ginastas que são de menor estatura, que a gente vê nas equipes mundiais, são selecionadas em função de ter um peso mais leve facilita determinados movimentos, uma menor estatura, mas não quer dizer que ela não possa ser ginasta. Existem ginastas de altura e estaturas maiores, isso não é o problema. Não é o limitador. Mas que realmente você tendo uma baixa estatura facilita fazer determinados elementos técnicos, só isso. Mas isso também acho que não é o determina. Já chegou para mim muitas crianças com um biotipo perfeito para ser ginasta, força, flexibilidade, estatura, mas se não tiver o perfil emocional, aí não consegue. Assim como chegaram ginastas para mim, já com uma determinada idade mais avançada, a Giongo é um exemplo. Ela chegou para mim com 12 anos de idade. Geralmente as crianças chegam antes, né? E até, se me permite falar, quando chegou para nós, ela tinha um peso um pouquinho mais avançado. Sim. Né? Lembra disso, Gi? Só que o que ela teve? Um perfil. Ela teve um perfil, uma garra, uma determinação, e isso faz a diferença. Então, eu até estava falando hoje com a jornalista, o que eu não me impressiono mais com quem me chega, eu aposto em todo mundo que chega, porque a gente pode nos surpreender. Ai, que bacana. E o que te levou para a ginástica, Gabriela? Desde pequena eu sempre gostei de dançar, eu adorava pular, enfim. Adorava, sempre amei, e quando eu fui na primeira vez lá no ginásio e vi os movimentos e as coisas que as meninas faziam, me apaixonei ainda mais. Isso me motivava a cada treino em fazer melhor. Adorava fazer as coisas, era uma menina focada, pensava nos movimentos, tentava sempre melhorar, dar o meu máximo. Sabia que isso dependia de mim, era uma luta eu, Gabriela, comigo mesma. Então, acho que isso sempre que me deixou feliz e para mim continuar na ginástica artística. Ai, que ótimo, que bacana. Meninas, a gente vai agora fazer uma pausa, vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta então para falar um pouco mais sobre a ginástica com as nossas convidadas de hoje, a professora Márcia Martins e a atleta Gabriela Giongo. Até já! E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida?
Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2016 aponta que no Brasil existem 52 milhões de cachorros e 21 milhões de gatos. O estudo divulga ainda que 44% das famílias possuem ao menos um bichinho de estimação. Com o aumento do número de lares que consideram os pets como parte da família, novos serviços têm surgido para atender às demandas dessa população de quatro patas. Com o objetivo de facilitar o contato entre o cliente e o pet shop, Lucas Dalberto, na monografia do curso de Sistemas de Informação, desenvolveu um aplicativo chamado Agenda Pet, feito para o sistema iOS da Apple. O aplicativo permite que o cliente escolha entre serviços oferecidos pelos pet shops mais próximos, além de agendar o melhor dia e horário para levar o pet. O aplicativo também auxilia no lembrete de vacinas, horários e dias que o animalzinho precisa ir ao veterinário. Segundo a Pet Brasil, em 2016, o mercado de pets movimentou no país mais de 18,9 bilhões de reais, o que nos coloca em terceiro lugar no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Eu sou Ana Virtuoso e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta e antes de continuar nosso papo sobre a ginástica, vamos dar uma olhada no nosso quadro de medalhas? A natação de Chapecó disputou o Sul-Brasileiro das categorias Júnior 17 a 19 anos e Sênior acima de 19 anos em Florianópolis neste final de semana, entre os dias 9 e 11. Na competição, a equipe conquistou 4 medalhas, 3 de bronze e 1 de prata. O evento reuniu 30 equipes, representadas por catarinenses, gaúchos e paranaenses, em um total de 217 atletas. Entre os competidores estava o recordista mundial, campeão olímpico e campeão mundial César Cielo, que defendeu a equipe de Itajaí. O karateca Marco dos Anjos, da equipe de karatê de Chapecó, chegou na segunda-feira, dia 13, em Istambul, na Turquia, para representar o Brasil na etapa turca da Liga Mundial de Karatê. Marco fez uma semana de preparação na sede do Comitê Olímpico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Essa etapa de Istambul acontece nos dias 15 e 19 de maio e estão valendo pontos para o ranking olímpico, o qual garante vaga para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Agora a gente volta a conversar com a Márcia, que é treinadora, e a Gabriela, que é atleta da ginástica artística. Márcia, além de treinadora, você também já foi atleta. Conta um pouquinho, então, como é que a ginástica entrou aí na tua vida? Olha, foi fácil, porque eu sou de uma família de desportistas, né? Meus pais eram técnicos e atletas. Então, no clube onde meu pai ele era treinador, que não tem nada a ver com a ginástica, ele era treinador de voleibol. Nossa. Inclusive, o Fernando Piccoli, do voleibol aqui de Chapecó, passou nas mãos do meu pai. Olha só. Né? E também ele era treinador de saltos ornamentais no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Eu pequena, né, no meio do esporte, eu fugia para assistir a ginástica. Minha mãe também foi atleta de voleibol e como é até hoje em dia, todo mundo se conhece, né? Então, eles conheciam os atletas e técnicos da ginástica e aí viram que eu tinha muito interesse e resolveram me botar temporariamente na ginástica, porque meu pai queria que eu jogasse voleibol, né? Me colocou, só que daí não deu mais o voleibol, entrei e não saí mais. Fui fisgada, que isso acontece muito. Quando a gente é fisgada, daí é difícil a gente sair. E aí começou essa relação que não acabou mais. Não, escolinha, daí treinamento. Com 10 anos já foi meu primeiro campeonato brasileiro, daí era treinamento intensivo. Direto até os 18, 19 anos, por aí, mais de 10 anos treinando. Então você entende bem, né, essa rotina das meninas de competição, sim,
de conciliar com estudos e inclusive com outros dilemas típicos da fase, às vezes, que elas estão enfrentando, né? Sim, isso todo esse processo de desenvolvimento humano, né? Crescimento, desenvolvimento corporal, né? A infância, a adolescência, a maturidade, os envolvimentos sociais também, né? Estudos. E o que eu posso dizer é que dá para conciliar, né? Quando é um treinamento mais intensivo de rendimento, nós ainda aqui em Chapecó não chegamos nesse patamar, mas a intenção é chegar. Nós treinamos todos os dias, né? Treinamento puxado diariamente, né? E dá para ter resultado e conciliar. Agora, falando um pouquinho da modalidade, a gente está muito acostumado com a beleza, com a plástica da ginástica, né? São movimentos que encantam, quando tem competições a gente para e olha assim admirado, mas se a gente voltar um pouquinho lá na história, ela é uma modalidade assim tão complexa que foi usada inclusive como a preparação para treinamentos militares, né? Sim. Foi, inclusive, assim que iniciou a ginástica artística na Alemanha, né? Pois é. O Friedrich recrutando, né, pessoas para fazerem, eram numa floresta, para treinamento físico, porque eles tinham que estar preparados fisicamente para enfrentar as batalhas, né? Era dessa forma que iniciou a ginástica artística. Isso dá uma ideia pra gente do quanto de força tem que ter a ginasta também, né? Que não é só a beleza. Não, é um trabalho bem complexo. Eu sou suspeita em falar, mas a ginástica artística é considerada um dos esportes mais amplos, né, de movimento corporal, porque nós temos que ter toda a consciência corporal de força de todos os grupos musculares, as articulações também, força, flexibilidade, e trabalhar junto força e flexibilidade para ter a amplitude dos movimentos e chegar à perfeição do movimento técnico, porque a ginástica artística, aí falando de regras de competição, ela sempre almeja o perfeccionismo do movimento. Né? E o pessoal da Federação Internacional da Ginástica, todas as pessoas envolvidas têm extremo cuidado para ter os cuidados certos para a integridade física do atleta também. No entanto, tem determinados exercícios que eles orientam os técnicos, muitas vezes, a ter cuidado como aplicar esses movimentos para os seus atletas. Inclusive, quando tem cursos de arbitragem, né, dos movimentos técnicos, é aberto para os técnicos participarem como ouvinte. Então, assim, a federação praticamente convoca todos os técnicos para nós participar, para a gente saber os movimentos certinho, né? Isso a gente até já sabe, mas sempre tem mudanças de regras, né? E nós sempre temos que estar a par disso, né? Sim. E sempre cuidando da integridade física. Então, temos que ser perfeccionistas para que não aconteça acidentes. Certo. Gabriela, tem algum movimento aí que você achou mais difícil? Que foi mais complicado, você acha, assim, no teu começo aí como ginasta? Bom, é bem individual isso, né? Cada uma tem as suas dificuldades, depende também do corpo, né? Da cabeça de cada uma. Eu acho que o mais difícil para mim era na paralela, né? Porque, como a Prof falou antes, eu era mais pesadinha, enfim. Isso influenciava porque na paralela ele é um aparelho que precisa bastante de força, né? E aí eu achava mais difícil, mais complicado para mim fazer os movimentos lá. Tem algum hoje que seja teu preferido? Meus preferidos é o solo e a trave. Ainda é o solo mais preferido, que eu gosto da música, da dança, de poder me expressar, então o meu preferido é o solo. Ah, é bonito mesmo, né? Agora, professora, a gente viveu aí um período muito longo com os países da antiga União Soviética, né, dominando esse cenário, mesmo depois, né, do desmembramento, ainda conseguiram manter essa tradição de excelência. Hoje, quais são os países aí de maior tradição? Despontaram outras forças também na ginástica? Muito. Ainda bem, né? Se espalharam por aí. As americanas estão fantásticas, né? O trabalho técnico que elas têm, inclusive até porque muitos da antiga União Soviética foram para os Estados Unidos, né?
Então, isso tem muito a contribuir também para o que hoje a ginástica americana representa. Mas as brasileiras estão chegando aí, inclusive tem um dos técnicos russos que está nos Estados Unidos, mas que está auxiliando a seleção brasileira. Ele foi o pai, inclusive, de uma campeã olímpica, a Nassia Liu Kim. Olha americana. só. Pois é, quando se fala nas brasileiras, a maioria das pessoas associa aí Daiane dos Santos, né? Que foi ali, acho que quando a gente teve realmente um boom muito forte com a ginástica. Mas antes disso, houve outras precursoras também, Luísa Parente, a gente pode citar, né? Sim, a ginástica artística sempre esteve aí, sempre esteve aí. No caso, a Daiane dos Santos, quando veio, deu aquele boom, como você falou, a nível internacional. Mas antes disso, temos outros atletas que foram em Olimpíadas, brasileiros, que também, inclusive em Pan-Americanos, e deram ótimos resultados também. É que também nós temos que associar, a mídia era diferente também, né? A mídia, a tecnologia, o acesso que as pessoas têm, hoje é diferente do que era na nossa época. Às vezes as meninas perguntam, professora, não tem vídeo? Não, na nossa época não tinha nem como filmar. Era uma pena. E realmente isso a gente lamenta, hoje em dia é tão fácil. Hoje nos treinos eu digo, Gabi, pega o teu celular para filmar as meninas, para elas se visualizarem, para verem o erro do movimento. Sim, é um isso a gente faz muito. Gabi, dessa geração aí que vem chegando de ginastas, né, a partir da Daiane, tem alguém que te inspire? Tem alguém que você acha que é uma referência? Quem que você gosta? Uma referência minha, Flávia Saraiva, também a Rebeca. Elas são, eu sempre sigo elas no Instagram, observo, vejo os vídeos delas nas competições, nos treinos, então elas me influenciam bastante também. Ah, que bom. Professora, agora falando um pouquinho do nosso quintal aqui, como está a ginástica hoje no cenário catarinense, a ginástica de Chapecó aqui no cenário regional? Bom, como nós até estávamos falando há pouco, o nosso trabalho de base a gente procura fazer bem feito. Nos trabalhos de competições que participamos dos torneios estaduais, onde é aberto até as escolinhas participarem, a gente tem dando um bom resultado, a gente vem dando um bom resultado. Aí a dificuldade aumenta quando nós precisamos de um recurso maior, de ter aparelhos mais adequados. Na ginástica feminina são 4 aparelhos oficiais. Eu tenho um especificamente oficial, o outro é uma paralela mais ou menos antiga, solo eu tenho que adaptar as meninas e a mesa de salto eu não tenho, então eu trabalho num aparelho adaptado para ir na competição, para levar as meninas. E tem resultado, isso que é impressionante, que a gente consegue trazer resultado. Né? Então, se nós nos estruturarmos melhor, quando formos a competições de um nível mais alto, a gente vai chegar junto com elas também. Ah, com certeza. E o que tem previsto aí para esse ano? Dá para falar um pouquinho do calendário da modalidade? Sim, né? Logo nós iremos nós vamos para o torneio nacional no Rio de Janeiro. Daqui a um mês, vamos levar uma ginasta, iríamos até levar 2, a Júlia Ceia e a Heloísa Sela, mas por falta de recursos, porque aí entra o patrocínio, né? E o custo não é barato. E estamos ainda captando recursos para poder levar as meninas na competição, né? Mas ainda está no patrocínio, né? Vamos tentar ajudar. Hoje eu até estava falando com as demais, que a minha intenção ano que vem é levar todas as meninas, né? Também elas têm que cumprir o regulamento, porque como é nível nacional, o nível técnico é um pouquinho mais alto, né? E quem eu iria levar, quem eu vou levar, elas vão cumprir todo o regulamento. Certo.
Ai, que bom, então. A gente fica muito contente de ter recebido vocês aqui hoje no Na Torcida. Parabéns pelo trabalho da associação. São 10 anos aí, né? Cumprindo, inclusive, um papel social muito importante, né? Porque nós sabemos que nem todas vão chegar a rendimento, né? Mas que o que elas forem fazer conosco lá, com certeza vai contribuir para a vida delas. Com certeza. Gabi, muito obrigada pela presença, pela participação. Professora, obrigada pela sua participação aqui. O Na Torcida está acabando. Hoje o nosso assunto foi a ginástica e ao longo da semana você pode rever esse programa aqui no canal 15 da NET ou pelas nossas mídias sociais. Na próxima quinta a gente volta a se encontrar com mais um Na Torcida inédito. Até lá!